Olá, amigos. Creio que alguma coisa de muito estranho está acontecendo no reino da Dinamarca, que no caso é o Brasil. Há um levante de insatisfação pela classe política que é compreensível. E eu não quero aqui me manifestar, não quero manifestar a minha opinião como religioso que sou, mas como cidadão. O nosso sistema político, desde as candidaturas até o empossamento de cada político, está errado. A forma de legislar não está correta. A forma de se eleger político não está correta. Eu não me sinto representado por nenhum dos poderes da nossa república e isso me assusta. Em Osasco, na Grande São Paulo, mais da metade dos vereadores foram presos essa semana e o prefeito eleito só não foi preso ainda porque está no exterior. Em São Paulo, capital, segundo a reportagem do SPTV de ontem, há salários e super salários na Câmara que qualquer mortal gostaria de receber. A tia do café ganha entre 8 e 14 mil reais. E existem 8 tias do café. E detalhe, elas fazem o café. Quem chegar é que se serve. O engraxate ganha mais de 10 mil reais. Mas não existe engraxate de fato há algum tempo já. Assim como o cara que lava o carro, que ninguém sabe onde está, mas ganha 13 mil reais por mês. Um dos médicos ganha mais de 60 mil reais, que é muito além do teto. E o teto é o salário do prefeito, 24 mil reais. A corrupção e a roubalheira estão em todos os níveis. Isso tem me assustado demasiadamente. Minha mãe morreu aos 48 anos, sem conseguir uma casinha própria para nós. Meu pai trabalhou a vida inteira como garçom. Se aposentou com um salário mínimo e passou a vida morando de aluguel. Morreu aos 81 anos sem conseguir comprar uma casinha para poder morrer em paz. E eu, intimamente, acreditei que poderia oferecer isso a ele. Só que eu também não consegui. Eu mesmo achei que a essa altura do campeonato, com a minha idade, eu já teria conseguido comprar o meu apartamento. Eu trabalho desde os 17 anos de idade. E o meu extrato de fundo de garantia hoje é 32 mil reais. Ou seja, o médico lá da Câmara, ele ganha por mês o dobro do que eu acumulei a vida inteira no meu fundo de garantia. Você acha que eu consigo financiar algo decente com o meu valor de fundo de garantia, que é tudo que eu tenho guardado? Acha que exista um imóvel decente que aceite esse valor de entrada, por exemplo? E quando aceita, sabe qual é o valor da prestação, a mensalidade que você tem que pagar por 25 anos? Enquanto isso, dia após dia, são descobertos desvios, roubos, enriquecimento ilícito em todas as esferas da política. Não é possível. E nós temos que ficar assistindo a isso, com o blá 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 de sempre. Preste atenção em que você votará nas próximas eleições. Meu, por mais que você preste atenção, a atenção parece não estar sendo suficiente. Semana passada houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal ao declarar que o aborto até o terceiro mês não é crime. O que isso significa? Apesar de a decisão não precisar ser seguida por outros magistrados, poderá ser usada a jurisprudência como argumento por juízes em situações que envolvam aborto até o terceiro mês de gestação. Não se trata ainda da descriminalização do aborto, porque o entendimento dos ministros se refere a um caso específico. Um habeas corpus que revogou a prisão preventiva de 5 pessoas que trabalhavam numa clínica clandestina de aborto na cidade fluminense de Duque de Caxias. Nenhuma das pessoas que praticaram aborto na clínica foi denunciada. Ora, atualmente temos visto e ouvido muito falar sobre o empoderamento feminino, o que sinceramente eu penso ser espetacular. Empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em todas as atividades? Fantástico. Mas
Vira e mexe tem umas confusões aí, né? Eu ouço muita gente dizendo sobre a questão do aborto, por exemplo, que o corpo é da mulher e ela tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Eu estou totalmente de acordo com esta informação. O corpo é da mulher e ela tem o direito de fazer o que ela quiser com o corpo dela. Se ela quer colocar silicone no peito, prótese na nádega, botox no rosto, fazer preenchimento labial, o corpo é dela, horas. Ela faz o que quer, não sou eu que tenho que aprovar ou desaprovar, apesar de eu ter uma opinião, mas eu guardo para mim. Porém, o corpo que ela aloja em si não é dela. A vida que já palpita num embrião tampouco é dela. Não estamos falando aqui de religião, meus amigos. Estamos falando de ciência mesmo. Não creio que haja alguém tão inocente que acredite não haver uma vida alojada ali. Seria muita inocência. Se ela tem o poder de decisão sobre o seu corpo, e tem mesmo, a decisão deverá ser no sentido de não permitir ser fecundada. Ou seja, que não insiram no seu corpo um sêmen, que obviamente não é dela. E isso sim ela pode decidir. O corpo é meu, não quero que você insira nada no meu corpo. Agora, uma vez que isso já ocorreu, é delicado se falar que ela tem o direito de decidir o que ela vai fazer do corpo dela, depois que já está feito algo no corpo dela e que geralmente foi consensual, que é o que está sendo debatido agora. É engraçado isso, né? O Supremo Tribunal Federal não me representa nesse sentido. Aliás, decisões importantes como esta, creio que deveria ter a população consultada. Ninguém pode ter tanto poder assim. Não é possível que 11 ministros possam decidir em nome de 207 milhões de brasileiros. 11 cabeças acreditarem que são os donos do universo e não, nosso entendimento é esse, então agora 207 milhões vão ter que acreditar como nós acreditamos. O mesmo Supremo que mantém o Renan Calheiros na presidência do Senado Federal, apenas impedindo de assumir a presidência da República, caso venha a ser necessário. Ora, vamos e convenhamos. Se a lei em vigor afirma que o presidente desta casa está na linha de sucessão da presidência, se ele tem motivos que não permita assumir a presidência da República, os mesmos motivos o impedem de presidir o Senado. Eu não sou magistrado e nem especialista neste assunto, mas não te parece óbvio? Se alguém está sendo investigado e a investigação por si só já coloca o investigado em posição de desconfiança, significa que, ao menos por enquanto, ele não é confiável. Não é confiável para nenhum cargo que possa representar a população. Não é confiável para exercer cargo público. Ninguém entende isso? Eu tenho que ir lá explicar para os 11 ministros o que a população pensa a esse respeito? Índice de criminalidade altíssimo. Superpopulação carcerária. Milícias que mandam nas autoridades. Professores desvalorizados. A saúde pública na UTI. A invasão das drogas de todos os tipos na sociedade. E a resposta do governo é: não há recurso suficiente para isso ou para aquilo. Claro que não há. As próprias autoridades desviaram os recursos que poderiam ser utilizados para tantos benefícios da própria sociedade. Mas eu sou otimista. Eu acredito sim no meu país. Estou muito desacreditado nos nossos representantes. Mas eu acredito no nosso país, eu acredito na nossa população. Para mim, o sistema ideal de mandato seria onde todo político tem consciência de que o voto é do eleitor. Ele parece saber, mas ele não tem consciência. Mas eu quero dizer que o voto é do eleitor mesmo, durante todo o tempo. Ou seja, o voto é meu, não é dele. Se ele tem o meu voto provisoriamente, ele é o meu procurador. Meu voto está com ele em consignação.
O correto seria que a qualquer tempo, percebendo que o político que é meu procurador não utilizou o meu voto corretamente, não me representou, o eleitor pudesse, por exemplo, entrar no site do Tribunal Eleitoral, retirar o voto, que é do eleitor, retira daquele político o voto que na verdade é meu, e eu tenho o direito de passar a um outro político. O voto é meu, eu faço dele o que eu quiser. Eu coloco neste ou naquele que eu acredito que vai poder me representar, de ser o meu procurador. E não permaneceria maus políticos. Assim não permaneceriam maus políticos, porque perderiam a maioria dos votos, se eles forem desonestos. E não permaneceria com a quantidade mínima de votos para sustentar o seu mandato. De forma que o político, em qualquer esfera, entenda que ele ocupa uma função como representante dos seus eleitores, que ele está lá para servir os seus eleitores. A população bate panela, vai às ruas, faz manifestações, pinta um rosto, mas parece não estar adiantando. Há um esforço da população, mas parece não estar adiantando. Eu quero acreditar no caos. Na mitologia grega, Caos era o deus da nova ordem. Era quem transformava a desordem num novo sistema, mais coerente, até o próximo ataque. Do encontro, ainda segundo a mitologia grega, do encontro entre Caos e Afrodite, deusa da fertilidade, nasceu Eros, o deus do amor. Assim como na mitologia, esse movimento transformador gerado pelo caos traz em seu âmago uma nova ordem, segundo Roberto Chiniachik. Essa nova ordem acaba se impondo. Afrodite veio prender o vazio de caos e junto com ele forma uma nova ordem. Dessa união nasceu o amor. Do mesmo modo, todo momento caótico traz dentro de si o nascimento da criatividade. Por outro lado, se você recusa o caos, perde o Eros e toda a energia do nascimento, da transformação. Mais tarde, Eros casa-se com Psique e gera uma filha chamada Volúpia, que também é conhecida como prazer. E ela representa o desfrute de toda a mudança que se gerou. Eu quero acreditar que este caos em nosso país está iniciando uma nova ordem. Eu preciso acreditar no potencial do nosso povo, da nossa nação. Acreditar em nosso potencial não é ser alienado, e sim ser realista. Ser alienado é negar a existência de chuvas e trovoadas no meio de uma tempestade, e eu não sou alienado. Agora, é claro que eu me esforço. Nesse momento que eu vejo um caos enorme neste tamanho, eu volto a tentar me apegar numa esperança de que todo mundo, toda pessoa mantém o bem dentro dela. E eu torço para que esse bem se manifeste em todas as esferas. As vitórias constituem a única maneira de manter a autoestima de um povo. E as melhores vitórias são construídas em cima de aprimoramento de competências. O maior desafio hoje, meus amigos, não é simplesmente mudar o comportamento, mas sim mudar a atitude. A gente não está conseguindo mudar o que está acontecendo hoje com os nossos governantes só pela nossa vontade. Eu acredito que nós temos desde já começar a mudar as nossas atitudes, torcer a favor daqueles que são de bem. Eu torço sim a favor do Sérgio Moro e da Operação Lava Jato e tantas outras operações que estão ocorrendo em paralelo. Eu torço sim para que, mas eu torço para que toda a classe política da atualidade caia. Vai ser substituída por outra que seja melhor? Não sei. Mas se eles caírem, pelo menos vão ser substituídos pelo menos pior, até que comecem a se formar
uma classe política com novos valores, porque esta que está aí, ela já vem de há décadas, de há gerações, acostumada a fazer aquilo que não é para ser feito. Não tenho a intenção de ser político, mas eu quero acreditar que haverá uma nova ordem e que, se depender de mim, eu vou ajudá-los a fazer do meu país, do país que eu amo, do país que é a minha pátria, fazer desse país um país melhor. Espero, Supremo, que você reveja suas decisões. Espero, Câmara, Senado, espero que vocês entendam o porquê de vocês estarem aí e quem os coloca aí. Este país é nosso, esse país é meu. Me ouçam. Muito obrigado.